Eu trabalho em clínica, eu sou uma psicóloga clínica, psicanalista. Minha atuação é muito diferente dessa. Então, eu trago aqui um lugar de desconforto também, porque não é comum para mim falar para tanta gente. Normalmente eu estou no consultório com mais uma, duas pessoas, no máximo. Então, tem aqui um espaço. Mas eu e a Érica, a gente estava conversando um dia, falando sobre o que é o canto e o que é a música e como se entrelaça esses interesses todos. Daí por isso eu queria perguntar para vocês, hein? Eu adorei que vocês estão participando, eu estou bem feliz com isso. Mas como é que vocês enxergam o erro, né? O erro, ele traz que memória ou que ação imediata no corpo de vocês? O erro, para mim, sei lá, é um insight para você, no caso da música, você se apresentar, um insight para você improvisar também, né? Uma oportunidade de você sair. Isso, é uma maravilha olhar como oportunidade. É perfeito. É o que eu gostaria que a gente conseguisse fazer hoje. Entender o erro como oportunidade. Mas a nossa educação formal, ela fez a gente entender o erro de outro jeito. Quando você se cobra, se eu errar, eu me cobro. E o que você... Mas se cobra quando? O que acontece no seu corpo? Aí eu acho que eu vou ficar séria, não vou expressar alegria, e vou ficar me punindo. Nossa, como que eu deixei pra vocês? Por que eu... Ou achar que eu não me esforcei o suficiente, comparando um atleta, eu não fiz a minha exaustão, então eu fui punida, por isso que eu errei, porque eu não me entreguei. Não me esforcei o tanto que eu tinha que ter me esforçado. Então, de repente, ontem eu descansei 1 hora, não devia ter descansado 1 hora, eu devia ter pegado até 1 hora e ter feito tal coisa. Então aí vem sempre a exigência. O meu ponto é pensar como vocês sentem no corpo esse atravessamento. Porque assim, eu, por exemplo, vou falar abertamente da minha condição. Quando eu passo por uma situação de nervosismo ou de angústia, eu tenho dor de barriga. É uma coisa muito clássica. Então, se eu tenho uma prova muito importante no outro dia, se eu tenho que estar em algum lugar, uma insônia aparece esquisita durante a semana e a minha dor de barriga ela se apresenta. Então eu tenho que driblar esses dois sintomas primários para conseguir realizar aquilo que eu estou me propondo a fazer. No caso de vocês que tem esse empuxo, né, o empuxo do aprendizado pelo canto, já tem uma nobreza aí incrível. Então, eu quero aquilo, eu desejo aquilo. O que será que fica na posição do erro para me impedir de avançar ainda mais? Eu dedico meu tempo, eu vou à escola, eu faço a aula. Mas será que na hora que a Érica fala, vai agora, eu consigo ouvir? Ou o que será que acaba me segurando? Essa foi a nossa intenção inicial. Será que tem algo que segura? Será que então nós erramos? Não é o erro? Não é. O que será que é? Qual é a angústia que toma vocês e que faz com que vocês entreguem talvez mais angústia do que prazer no corpo, sabe? Porque de certo modo, será que a gente não quer prazer? Eu trabalho com teatro, com grupo de teatro, inclusive da terceira idade, mas tem jovem. E eu, como ator, que tenho que atuar, eu já tenho aquela responsabilidade que eu dirijo. E aí, quando eu vou atuar, eu erro, esqueço o texto, esqueço a fala. Trava. Porque eu já tenho essa responsabilidade, né? Então eu já fico travado. E qual seria a responsabilidade? A responsabilidade de ser diretor? É comigo mesmo, né? Aí eu fico me cobrando, eu falo, não, mas não é o que eu quero, não é pra mim. Essa fala é bem boa. Não é pra mim, é uma fala constante, né? Então. É como eu penso, nossa, não é pra mim. Igual tudo na vida, a gente precisa dar a chance, sabe? E essa é a principal mensagem que eu penso aqui. Você diz pra mim que, eu vou voltar aqui, mas ó. Essa é a delícia. É isso. Tem um empuxo do desejo. A gente tá aqui por um desejo. Todos nós, porque sábado de manhã, podemos fazer outras coisas. Mas assim, o desejo de conhecer um pouco mais e de aprender música atravessa a nossa alma. É por isso que o tema ficou sendo esse. Porque, erro. O erro existe? Ou a gente pode considerar que essa colocação de encontrar o ridículo de si mesmo não é se expor, não é?
Porque o que quando a gente faz, dá vergonha, tá? Você tá lá, vamos cantar com essa banda. As pessoas estão ali, aí você fala, nossa, aquele que toca a luz, aquele que sabe tudo. Ai, eu sou aqui, essa pessoa. Ou eu estou aqui tentando cantar, mas eu sei que eu vou ter uma dor de barriga, sei lá. Há um certo constrangimento que atravessa todo mundo. Mas a arte vem na frente. É porque a gente fica com aquele julgamento, que vamos julgar e a gente fica se julgando. A gente não se permite a errar, isso daí. Mas a gente também julga. Então a gente vai ser julgado. Exatamente. Também não quero colocar uma coisa de não, o julgamento não existe, vamos viver em plenitude. Não existe isso. Pode ver, quando a gente vai a um show, a gente diz, nossa, aquela pessoa me impactou. Aquele também, não sei se eu gostei tanto. Já é um julgamento. Então, já é um crítico, né? Mas eu acho que o nível do julgamento, quando é com si próprio, eu acho que é maior do que quando é com o outro. Porque se o outro erra, às vezes você é mais compreensivo naquela questão de falar, poxa, errou, não é mal, tá nervoso. É muito importante pensar que, assim, para quem é que a gente canta? Para quem é que a gente toca? Quem é que a gente quer alcançar? Em certa medida, o público que está ali ouvindo, a família, né, todo mundo no recital e tudo mais, mas há um grande outro internalizado, que ele nunca está presente, ou quase nunca está presente nos ambientes em que a gente se apresenta. Mas, por exemplo, a minha grande outra, o meu grande outro não está aqui. Mas eles estão dentro de mim, e é a eles que eu respondo. Então, isso é que dificulta, porque quando eu tenho, por exemplo, pais muito rigorosos, muito rígidos, que exigiam muito de mim na minha infância, né? E eu não cuidei disso de maneira clínica, psicológica, eu tenho as marcas muito... É como se fossem cicatrizes, e elas estão lá, né? Muito ressentidas. E quando eu vou me apresentar, eu acho, por exemplo, crianças que sofreram uma agressão física, elas têm no corpo, a reação é, você já bate, vai. Na clínica, a gente observa o paciente sentado na poltrona, na frente da gente, ele quando vai cantar, ele tem a reação física dele, né? Então, aquele que apanha, ele faz um ato de proteção, é inconsciente, acontece, a gente está ali, esse outro, e ele pode ser um outro físico, ele pode ser um outro simbólico, né? Pode ser um outro religioso, ele pode ser alguém por quem eu estabeleci um vínculo, e esse vínculo eu respeito aquela autoridade, e aquela autoridade me autoriza ou ela me pune severamente. No seu caso, a sua família fazia o quê? Te autorizava, dança filho, dança aqui no meio da sala, né? Sobre o sofá, fazer uma apresentação. Foi maravilhoso isso, e é maravilhoso. Mas em alguns casos, e em alguns ambientes, por educações também, que a gente não está aqui para culpabilizar ninguém, só para entender os cenários, né? Os pais fazem o que conseguem fazer, né? Porque eles, dentro das condições que também tiveram, podem reproduzir. E às vezes essa reprodução eu apanhei muito e eu bati muito. Eu não consegui pensar se isso era bom ou não. A família o que faz é estruturar essa segurança de eu ser quem eu sou. Então, no erro, no acerto, eu sou, eu existo, eu tenho a possibilidade de existir. Tem a família que te poda quando você erra e tem a família que te fala, não, vai, se na próxima você consegue. Isso. Consegue. Ou aquela, tipo, não só vem, você vai cair. Posso aproveitar? Porque, assim, um dos motivos que eu vim pra aula de canto, obviamente, primeiro eu queria saber cantar, mas uma das coisas era realmente eu saber entonar, falar, porque quando eu era criança, acho que até hoje um pouco, mas eu sempre falava baixinho, assim, parecia que eu tinha medo de falar. Então, isso foi um dos motivos. E tinha medo de falar? Tinha. Eu tinha medo de julgar, de falar uma besteira desde criança. Não vou saber agora dizer exatamente, mas por isso. De saber me impor também. No momento que eu vim procurar, eu queria... eu estava sendo muito cobrada nas coisas assim, eu queria falar assim, não é isso, sabe? Mas que fosse respeitada. Então, o canto ajuda isso também. Então, obviamente, eu sempre gostei de cantar, então acho que eu estou melhorando o meu ouvido, né? No cantar mesmo.
Mas um dos motivos foi isso também. E na minha primeira apresentação, obviamente eu estava muito nervosa e também o medo do desconhecido. Eu não sabia o que ia acontecer. Até no ensaio, assim, eu estava muito nervosa. Eu me tremi inteira por dentro. E na apresentação, por mais estranho que pareça, mas como eu já tinha passado pelo desconhecido de, olha, tô tocando com uma banda, me apresenta, todo mundo me ouvindo aqui, eu acho que eu tava nervosa também, mas eu acho que eu tava um pouco menos nervosa. Errei. Eu falei, bem, a banda é boa, então elas me cobriram, então foi assim, mas... E como você saiu dali? Depois que você conseguiu terminar a sua apresentação, o que você saiu? Aliviada. Mas além do alívio, teve outra emoção que você reconheceu? Eu tava feliz, assim, de ter conseguido. Então, isso que é o que eu acho que é o ponto em comum de todos vocês e por que vocês permanecem, né? É muito incrível, porque a gente se desafia, né, com a sua apresentação. E você foi desafiando, inclusive conseguindo aprender com as suas dificuldades, com esse atravessamento do outro, né? Que é um atravessamento implacável mesmo, ele pega a gente. E a partir disso, a gente vai desenvolvendo métodos, defesas, né? Na verdade, eu vim para aula de música por uma questão muito específica. Acho que ninguém veio por esse motivo. Eu sou neurologista e eu sempre trabalhei muito no racional, né, no meu cérebro. E existem muitos estudos que mostram que você colocar áreas do seu cérebro que você não usa na sua profissão, você desenvolver essas áreas, previne demência, previne doença degenerativa, né? E a música é muito isso, né? Então tem atividade física. Hoje a gente fala que assim, não existe nenhum medicamento, tratamento que previna doenças degenerativas. Não existe. É vitamina E, não. O que previne? Então, o que evita? O que pode diminuir a chance? Atividade física regular. Dieta, que é a dieta mediterrânea, que é leguminosas, peixe, frutas vermelhas. E você desenvolver alguma coisa que você não usa no seu dia a dia. Então, você botar outras áreas do seu cérebro para trabalhar. E eles falam de duas coisas. Aprender um novo idioma ou aprender um instrumento musical. E eu falei assim, o que eu gostaria de tocar? E como eu gosto muito de samba, eu falei, vou tocar cavaquinho. Que delícia! E aí eu encaro como um desafio. Esse é um ponto. Outro ponto, que aí eu tenho a minha perspectiva, acho que pela minha profissão, a gente não pode errar. A gente não pode errar, né? A gente erra muito, já errei muito, mas a gente não pode errar. A gente se cobra muito, porque a consequência do nosso erro é uma consequência muito séria, às vezes. Você dá um diagnóstico errado, você condena aquela pessoa pro resto da vida. Você deixa de dar um diagnóstico, você perde tempo em começar o tratamento logo. Tem coisas mais sérias, né? Graças a Deus não sou cirurgiana. E aqui eu posso errar, na minha perspectiva. Então eu posso errar a música. Alguém vai falar de mim, nossa, aquela menina não toca nada. Porque ela fica fazendo aquele cavaquinho na mão. Vai falar na casa dele, assim. Eu tenho a sensação que aqui eu me sinto mais livre, porque na música eu posso errar, porque a consequência não é desmerecendo o que a gente faz, mas a consequência não vai ser tão grave. É merecendo, na verdade, porque o lugar da arte é esse. O lugar da arte não é um lugar de descontração. Mesmo quando a gente olha para uma coisa, sei lá, uma obra que vira a gente do avesso, ela vira a gente do avesso, mas para trabalhar a alma, para trabalhar aquilo que não é como, sei lá, corrigir um aneurisma. Não é isso, né? É outra ordem. Então, é muito bom, a tua fala é espetacular. Inclusive, eu estava querendo sugerir que eles assistissem um documentário que eu gosto muito, que tem no Netflix, é bem acessível, para falar disso, né? Tem um desenho do cérebro e ele vai mostrando, assim, que as áreas ativadas, né, elas vão ficando ali, a comunicação enriquecida entre as partes do cérebro, né, todas elas, diferente do que a gente acreditava há muitos anos atrás, né, agora a gente entende essa comunicação acontecendo de um jeito muito lindo. E assim, é muito bonito mesmo, é muito bonito ser quem a gente é muito bonito ter um corpo, é muito bonito que o nosso corpo seja exatamente como ele é, porque ele dá pra gente possibilidades incríveis. Eu uso muito música com paciente com demência.
Ai, minha mãe fica muito agitada na hora do... normalmente é pôr do sol. Ai, minha mãe fica muito agitada na hora do pôr do sol, na hora de tomar banho, e ela fica confusa. Eu falo, você sabe músicas que ela gostava quando ela era mais jovem? Ah, eu sei, coloca essas músicas. Porque daí ela vai lembrar, e tem paciente que lembra. Tem paciente que às vezes tá lá super confuso, agitado, sem reconhecer os filhos. Coloca uma música que era a preferida dela, ela sai da agitação na hora, às vezes até reconhece os familiares. Então o que a música, a arte faz, assim, com o cérebro é muito interessante. E eu acho que o excesso de telas é um problema, sim, porque atrapalha principalmente criança, a socialização. As crianças não sabem socializar hoje, elas não sabem conversar, elas não sabem interagir, né? E acho que tudo na vida é equilíbrio, né? A gente precisa do celular, a gente precisa da tela, porque também não dá pra você ficar um alienado. Mas eu acho que você tem que ter um equilíbrio. Você tem que botar o seu cérebro para funcionar. Às vezes eu brinco com os pacientes, ai doutora, mas eu não tenho tempo de ativar outras áreas do cérebro, eu trabalho muito. Eu falo, você vai almoçar? Usa a mão esquerda para almoçar. Você é destro, usa a mão esquerda. Tudo que você fizer, do que você está acostumado, do que é o automático, você já está trabalhando o seu cérebro, né? Então o cérebro é uma coisa espetacular. E a gente... O corpo conversa muito com a gente quando a gente fala de ritmo, né? Então, quando a gente pensa em ritmo, a gente está movimentando o corpo, quase uma coreografia, né? Se a gente monta uma orquestra, uma banda, você vê todo mundo se movimentando igual ali. E isso já vai estar trabalhando uma parte do cérebro, imagina, né? Enquanto que quando você canta, você está trabalhando as emoções, né? Criando melodias, coisas assim. A harmonia, putz, você vai fazer conta, né? Você faz ponta mesmo, os caras... Por isso que pianista... Então, e cada música vai ter o seu desafio, né? No cavaco você vai ter a rítmica. Eu fiz escolinha de bateria também. Eu queria sair da escola. Até me chamaram, falando do erro que você falou, o erro pra mim é muito engraçado, porque eu sofro mais depois do que antes. Quando eu erro, eu tenho dor de cabeça. Eu não consigo pensar em outra coisa. Errei, eu não consigo pensar em outra coisa, eu fico 3 dias pensando naquilo. Nossa, errei. Nossa, por que eu não fiz isso? Nossa, mas eu não devia ter falado aquilo para aquela pessoa que estava nervosa, eu fiquei quieta, conta até 10. E aí eu fico por 3 dias, 4 dias pensando, eu não consigo me concentrar em mais nada e me dar dor de cabeça. Isso antes, né? Até eu conseguir, de alguma maneira, reparar aquele erro. Às vezes consegue, às vezes não. E eu sempre fui muito rígida comigo. Eu era aquela criança que passava a noite vomitando porque a gente tinha prova no dia seguinte. Se tirasse 9, é ruim. 8 é péssimo. 8, tipo, fracasso total. Sim. Você vai ver, você não tem estrutura fisiológica para responder de uma maneira. Sim. E aí, essa coisa é muito bonita, porque você visita aquele treino e entende que aquilo foi o melhor que você pode fazer com aquela situação. E aí, entender isso dá uma paz. Acolhe a criança. Acolhe a criança. E você começa a entender o outro também. Isso. Então, assim, o julgamento, que a gente falou que a gente julga lá atrás, né, no comecinho, a gente julga, mas quando a gente começa a tomar consciência e um paradigma amplia, exatamente isso acontece. Porque daí eu paro e falo assim, tá, o pai engenheiro, muito severo, ele tem um paradigma na construção imaginária dele que isso é o melhor que ele pode dar para o filho. Então, é isso, assim, também não é para culpabilizar, ao contrário, é para responsabilizar. E quem que a gente responsabiliza? Quem a gente pode mudar. Então, se eu quero cantar, eu que faço as minhas aulas direitinho. Né? Porque daí eu vou atrás da minha responsabilidade. Eu queria pegar um gancho de uma palavrinha que se perdeu aí na história, meio polêmico que eu vou falar, mas eu queria trazer à tona. Gente, tudo que eu falo, vocês entendem, tá? Eu tenho o meu lado aluna de canto e professora de canto. Então tem coisas que aconteceram comigo e tem coisa que eu observo também dos alunos, né? Foi falado da questão da técnica, né? Por mais que não é o que a gente vai, né, não tá avaliando agora, gente, vocês não vão ouvir de nenhum professor falar que a técnica não é necessária. Ainda mais mas a técnica, muitas vezes, ela vira uma faca de 2 gumes, que eu falo. Por quê? Porque ela pode sim te ajudar, o correto é que ela exista justamente para te dar mais segurança do que você vai fazer. Mas eu fui esse tipo de aluna, eu tenho hoje esse tipo de alunos também. E eu falo que nossa, eu tô me vendo deles agora, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo tão correto, a gente se prende no qual é o modelo certo. O que eu tenho que fazer?
Quem faz aula de canto aí, levanta a mão, só para eu entender que quantos de canto temos aqui. Beleza. É muita coisinha, né, gente? Não é só cantar, né? O pessoal acha que a aula de canto é você chegar, abrir a boca, decorar a letra e vai lá e coloca o seu emocional e tá certo. Não é isso, né? Canto é muita coisa, é respiração, tem toda uma preparação, é a afinação, é o encaixe da voz no lugar certo, é a sua postura, é o trabalho corporal, mais a letra que você não pode errar, mais as entradas que você não pode errar, tem a parte rítmica, tem a parte melódica, às vezes tem a parte harmônica, é muita coisa. Fora a comunicação, né? Fora a comunicação. Se a gente fosse parar pra pensar, racionalizar tudo isso na hora de fazer, vocês iam fazer isso aqui, ó. Vocês iam pegar o microfone e ia fazer... Deixa o microfone lá. Você entendeu? Porque é muita coisa. Então, muita coisa, eu falo que por mais que exista a técnica e as coisas que a gente fala que tem que fazer assim, tem que fazer assado, gente, na hora, seja na hora da aula, seja na hora que vocês estão se apresentando, a Erika falou do deixar passar, eu acho que isso é muito importante, né? A gente não vai, às vezes, conseguir entregar tudo, 100% dessas coisas que eu falei agora, com perfeição. Alguma coisa vai deixar passar. Aí a gente tem aí a neurologista, tem aí a psicanalista que estudam o cérebro e vão entender isso. A gente não vai lembrar de todas essas coisas ao mesmo tempo, a menos que isso já esteja no teu dia a dia, já virou tua rotina, você já faz isso todo dia, Então, eu estou trazendo isso à tona porque a gente começou a falar de uma coisa que, até, desculpa, esqueci, Marcelo trouxe, que eu entendi que foi no sentido da comparação. A gente, às vezes, estabelece uma régua muito alta, né? Então, eu vou fazer uma apresentação, eu vou cantar uma música. Aconteceu de eu cantar uma música no recital que era da Gal Costa. Eu lembro que eu cheguei no ensaio falando isso, né? Falei, gente, não esperem Gal, que a Gal não veio, né? Vai ser a minha interpretação dessa Foi lindo, música. gente, quem vocês lembram, né? Mas eu falei, vai ser a minha interpretação dessa música. Não vão me comparar com Gal, porque não tem Gal, né? Mas não quer dizer que vai ser ruim, não quer dizer que você não vai entregar aquilo que você se propôs a fazer, né? Porque às vezes a gente estabelece uma régua muito alta, a gente estabelece um parâmetro muito alto. Acho que é o que eu falei, né? De você dá muita importância, porque às vezes você tem que dar menos importância. Não que você não que você está se botando para baixo, mas você também entender que você não tá. Eu acho que tem que fazer um outro jeito, que era meio como eu estava pensando para a gente encerrar o nosso dia. Quando eu consigo existir, né, eu me coloco para existir, eu existo como ser exclusivo, único, né? E aí não tem comparação porque sou eu. Muito obrigada por terem dito, por terem vindo. Eu acho que é muito bom para todo mundo. Daqui para frente, para a gente ampliar o nosso pensar, ampliar o nosso autocuidado, prestar atenção na gente, respeitar a gente como a gente respeita os outros. Como a gente aceita a falha do outro, aceitar a nossa também. E descobrir a voz que cada um tem para si, ou no instrumento. Em todos esses lugares da arte, como é que a gente pode se expressar sendo quem a gente é, certo? Posso propor só um exercício? Eu acho que aqui tem cantores e não cantores, etc. Isso não é um problema nenhum, mas é só pra gente sentir um pouco de como a música ela pode só transpassar. Eu vou só pedir pra todo mundo fechar os olhos. Eu vou passar uma vogal pra cada um, tá? Só isso, só uma vogal. Na hora que eu bater o ombro, você faz essa vogal longa, por exemplo. A, E, vai segurando, acabou o ar, volta. Só isso. A, E, I. Na hora que eu bater de novo, vocês vão parando, tá?
gente não precisou de nada, de nenhum exercício, nada. É só deixar ir um pouco. A gente harmonizou aqui, ficou super bonito de se ouvir. E eu acho que, bom, agora eu vou fazer agradecimento para a Kelly. Eu vou agradecer Simone de escadeiras ontem. Ai, super me ajudou aqui, obrigada. A Linda, a Araceli, claro, quero agradecer a todo mundo que vocês que vieram para você. Obrigada. Tem um cafezinho ali ainda, gente.